o noivo chegar meia-noite. E aí pega 5 virgens que não estão preparadas com com o seu depósito de azeite no nível para guardar o noivo. Exatamente o que significa essa condição que nós vivemos como igreja também. O Senhor Jesus está falando para aquele povo? Está falando para aquele povo, mas também o Senhor Jesus está falando conosco, que nós devemos ser prudentes, zelosos. E dentro de tudo isso, e eu só estou repetindo o que eu já falei, mas dentro de tudo isso, o que acontece? Acontece que o Senhor está fazendo claramente uma divisão entre um grupo que está zeloso, responsável, prudente pelo retorno do Senhor Jesus, os preparativos para o retorno do Senhor Jesus, enquanto um outro grupo é pego desapercebido, irresponsavelmente, negligentemente, diante de uma situação que sabe que vai acontecer. Tanto um grupo como o outro grupo sabe que vai acontecer. E esse sentimento de Deus, essa ideia do projeto de Deus, do plano de Deus não poder ser frustrado, como Jó diz lá no capítulo 42 de Jó, é exatamente o que acontece aqui, né? Em 1 Coríntios diz assim, eu já li, 1 Coríntios 10, 31 a 33, vou ler rapidamente o versículo 32, que diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, Paulo mostra, e eu diria, infelizmente, existem grupos. Os judeus, né? O grupo dos gentios e o grupo da igreja de Deus. Deveria ser assim na essência, na origem? Não. Mas por que existe? Porque existe. Porque o ser humano age dessa maneira. E o Senhor, dentro de todas essas falhas humanas, o Senhor vai ajustando, mas dentro de um projeto, dentro de um plano que não é frustrado. Então, a partir, e eu li, eu não vou ler de novo, a partir de Gênesis 12, versículo 1, versículo 3, Gênesis 15, de 12 a 18, é o Senhor estabelecendo exatamente a mesma aliança que ele fez com Adão e Eva, depois ele fez com Noé, e novamente ele está fazendo com Abraão. Qual é a aliança? A aliança de um povo de propriedade exclusiva de Deus. A aliança de um povo que pertencia ao Senhor, né? E o propósito divino é o seguinte: Êxodo capítulo 19, versículo 5, de 4 em diante, diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, sede diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, dentro dessa lógica divina, dentro dessa lógica do propósito real, primordial de Deus, o povo que saiu agora, né, já na geração de Moisés, saiu do Egito, o povo mais uma vez se rebela. E aí o Senhor separa quem? Separa a tribo de Levi. Daí falar-se por vários textos na palavra de Deus, seja no Novo, no Antigo Testamento, uma nação, um reino de sacerdotes, ou então uma nação de reis e sacerdotes. Tá? Por quê? Por causa da tribo de Levi. E aí eu mostrei para você em Números que o Senhor compra novamente, por incrível que pareça. Veja a delicadeza do Senhor. Ele não precisaria, mas ele compra através de Moisés, ele leva os valores exatamente concernentes a cada homem da tribo de Levi e leva os valores até os sacerdotes, para que os sacerdotes meu Deus, Deus é tão meticuloso, tão detalhista, né? Tão singular, que ele mesmo sendo Deus, ele compra a tribo de Levi, levando os seus valores aos sacerdotes. Os sacerdotes conferem os valores, colocam novamente diante do altar do Senhor, e o Senhor, através de Moisés, compra a tribo de Levi.
Daí falar-se, eu vou até ler aqui, qual que é o texto? Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, eu vou ler aqui, eu não tinha nem separado, mas vou ler aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 6 diz assim: partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros e águas. Agora olha o versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar em seu nome até o dia de hoje. Ou seja, o que significa até o dia de hoje nos escritos de Moisés? Significa para todo sempre, para toda eternidade. É uma condição atemporal. Até os dias de hoje significa o hoje, não é o hoje cronológico humano, né? Mas é o hoje kairos, é o hoje que pertence ao tempo de Deus, à agenda de Deus, tá? Então até hoje, diz assim: para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje, pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Então, a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio, resumidamente, Deuteronômio revisita a lei de Moisés, né? Deuteronômio é escrito para um povo, uma geração que não saiu da terra do Egito, mas é uma geração que nasceu no deserto. Então Moisés está revisitando nessa geração, agora possivelmente de jovens, falando a respeito dos propósitos de Deus e que está confirmando, ratificando aquilo que o Senhor havia falado anteriormente. Então é lógico, né, de que Jesus está revisitando novamente toda a lei de Moisés, todo o sentimento da lei, principalmente agora a respeito do arrebatamento. Quem o Senhor virá buscar? Novamente eu vou falar duas perguntas que eu coloquei nesses dias, né? O povo de Deus vai ser arrebatado porque está fugindo da terra, porque é o que alguns pastores pregam, né? Nada contra pregar dessa maneira, mas não é correto teologicamente. O povo está saindo do planeta Terra, mas para se encontrar com Jesus para as bodas, para a coroação do povo. Não é para fugir. O povo de Deus não precisa fugir de nada. O povo de Deus é abençoado e protegido pelo Senhor. Faça sol, faça chuva, seja inverno, seja verão, seja outono, seja primavera, não tem, porque o povo de Deus pertence ao Senhor. Eu já falei isso para você. Quando vem sobre a sentença de Deus, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus se derramar, você percebe que o povo de Deus era protegido, era preservado. O Senhor reservava sempre um ambiente, um lugar, fosse uma caverna, fosse uma região como a terra de Gósen, fosse aonde fosse. É por isso que o povo de Deus, quando a gente vai pensar sobre a tribulação, isso precisa ser muito bem trabalhado. Porque o povo de Deus não precisa fugir de nada. A gente assiste alguns filmes, o pessoal tem uma criatividade, só que o povo de Deus entra na vibe dessas pessoas. Mas não é bíblico. Bom, voltando aqui. Então, você percebe o quê? Que o Senhor comprou a tribo de Levi para que fosse dele. Daí Pedro falar que é propriedade de Deus, né? Uma nação sacerdotal, uma nação de reis, ou um reino sacerdotal, como algumas traduções fazem a diferença entre rei e reino, né? Mas vamos chamar, hebraicamente falando, no contexto hebraico é praticamente a mesma coisa. Esther, capítulo 4, esse texto é maravilhoso para isso.
versículo 13 em diante, eu não quero entrar na história de Esther, mas eu só quero pontuar o sentimento de Deus expresso por Mordecai. É isso que eu quero falar aqui. Esther capítulo 4, versículo 13 diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, eu acho essa pergunta de Mordecai maravilhosa. Essa pergunta faz com que eu fale sempre para as pessoas que eu estou conversando, e para você que eu estou compartilhando a palavra, que existem 3 momentos na nossa vida, que eu chamo de 3 conversões. A primeira conversão é quando eu ouço alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, e eu me proponho a conhecer, e eu desejo, está no meu interior isso. E quando eu ouço, está apenas corroborando com algo que eu tenho no meu interior. Aquilo que fala Eclesiastes capítulo 3, que o Senhor colocou a eternidade no coração da humanidade. Então, eu ouço aquilo, puxa vida, eu quero para mim. E aí eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Seria uma santificação, uma santidade, uma parte da santificação que vem de um agente externo, não depende de mim, é de graça. A segunda conversão, que eu chamaria também como um segundo batismo, vamos chamar assim, que é quando eu me proponho conscientemente a andar por esse caminho. Agora eu tenho uma vaga consciência, eu entendo mais ou menos algumas coisas sobre a palavra de Deus e eu me proponho a viver. Eu quero fazer com que essa proposta de vida seja a minha plataforma de vida. E aí eu, vamos chamar assim, eu me batizo nas águas. Agora, essa terceira conversão é quando eu tenho toda a consciência do que está acontecendo ao meu redor. É quando eu tenho toda a responsabilidade sobre aquilo que eu estou vivendo. É quando eu avalio os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus ressentimentos, os meus traumas, que eu chamaria uma conversão que todos nós temos que passar um momento da nossa vida. Porque todos nós fomos frustrados de alguma maneira, desapontados de alguma maneira, desanimados de alguma maneira, derrotados de alguma maneira. E nós, face a todas essas feridas e machucaduras, nós estamos num momento assim. Será que eu fico? Será que eu avanço? Será que eu retrocedo? Será que eu viro a página? O que eu devo fazer? Eu penso em Esther e Mordecai nessa frase, tudo isso junto. O que faz uma frase, o que faz... E olha que bênção, as perguntas na palavra de Deus, elas falam mais, elas respondem mais do que todas as outras respostas. É a palavra de Deus maravilhosa. Olha a pergunta de Mordecai para Esther. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ou seja, essa pergunta ecoa pela eternidade e encontra um ambiente no meu coração. Quem sabe que, se é para essa conjuntura que você está nessa condição, então pertencia a Esther os próximos capítulos. Como pertence a você e pertence a mim os próximos capítulos. Eu é que vou decidir. Sabe esses filmes que agora existem por streaming, principalmente, que são os filmes que, conforme a quantidade de
de frequentadores daquele filme, do canal, né? Agora, eu acho que é seguidor, sei lá como é que chama, e aí essa quantidade vai determinar qual será o final do filme, né? E geralmente tem 3 finais filmados, gravados. Então, conforme tiver a maior quantidade daquele final, é aquele final que vai acontecer. Quando eu ouço falar de filme assim, novela, episódios, enfim, uma série de coisas que tem, eu sempre lembro dessa pergunta de Mordecai para Esther. Quem sabe que não é para essa conjuntura? Então, essa terceira conversão é a conversão da consciência. É a conversão de fatos, situações e circunstâncias que eu passei durante toda a história da minha vida. E estão todos reunidos aqui nesse momento. E quem vai determinar o final dessa história, o final desse enredo, dessa vida, sou eu. Não é ninguém, mas eu que vou decidir. Então é exatamente o que o Senhor Jesus está falando, em outras palavras, na parábola das 10 virgens. Por quê? Porque o Senhor Jesus está contando uma parábola, não é para condenar. Então metade do povo de Deus vai ser condenado e metade do povo de Deus vai ser arrebatado com o Senhor. Não é esse o foco de Jesus. O foco do Senhor Deus e Pai, do seu Filho Jesus Cristo e também da pessoa do Espírito Santo pense, qual será o final dessa história? Está nas tuas mãos ter azeite, ter a lâmpada e ter a vasilha com azeite. Ou será não se preparar, se desapontar, se frustrar e deixar tudo à beira do caminho? Vocês é quem decidem. É o momento em que eu me aparelho da lâmpada, do pavio, do azeite e da vasilha. Cada símbolo dessa parábola das 10 virgens tem um significado para mim. A lâmpada é a palavra, né? O azeite é a revelação do Espírito Santo. É a palavra revelada. É a palavra que os estudiosos chamam de palavra rema. A vasilha é toda a minha vida que agora está depositada diante do Senhor, em que eu preciso guardar aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente vai fazer toda a diferença durante todo o restante da história da minha vida. E é exatamente o que Mordecai pergunta para Esther. Será que não é para essa conjuntura? Ou seja, Esther, tudo que eu fiz com você, o Mordecai é o primo mais velho de Esther, né? Mordecai era como se fosse o seu tio. Na verdade, se você vai para a árvore genealógica, Mordecai é primo, não é tio, né? Mas Esther era muito novinha quando perdeu toda a sua família. Mordecai já era uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais idosa, né? Bem mais velha do que Esther. Mordecai não tinha mais familiar. Esther também não tinha mais familiar. Então era o resto de uma família junto com o resto de outra família. O que eles fizeram? Mordecai passou a ser pai, Esther passou a ser filha. Mas Mordecai enxergava Esther como filha. E Esther enxergava Mordecai como pai. E Mordecai, durante anos e anos e anos, preparou Esther, educou Esther, como deveria se comportar, como deveria tratar as pessoas. Ou seja, foi todo um preparo. De repente, chega esse momento. Então, eu quero trazer essa palavra sobre a tua vida em cima dessas parábolas das 10 virgens. E a gente continua amanhã mais um pouco.
Mas é esse momento, é essa conjuntura. Como eu brinco com alguns, não era para você nascer na Suíça, nos Alpes suíços, não era para você nascer na Islândia. Islândia tem 400 mil habitantes, né? A Islândia, um país maravilhoso. Não era para você nascer sei lá, na Noruega, né? Só o nome já tem assim, né? Noruega. O que você é? Sou um norueguês, né? Eu sou um holandês, eu sou sueco, eu sou austríaco. Não, nasceu no Brasil mesmo, nessa terra tupiniquim. E aí, será que não é para essa conjuntura que tudo aquilo que você viveu até aqui, as partes negativas e positivas, desfavoráveis e favoráveis, ressentimentos, machucaduras, amarguras, feridas, que aos teus olhos são incuráveis. Será que não é para esse momento que agora você precisa depositar tudo diante do Senhor para viver exatamente os preparativos para a volta do Senhor Jesus? Glória a Deus, é a palavra do Senhor, e a presença, a palavra, o poder e o mover do Senhor são maravilhosos. Amanhã a gente conversa mais, porque a parábola das 10 virgens dá um livro, é um livro de tanta coisa que a gente aprende, de tanta coisa que a gente revê, revisita na palavra de Deus. É muito especial essa parábola e ela fala muito conosco. Por isso que o Senhor continue a falar no teu interior, na tua vida, no teu